Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui hoje numa live super especial com o Daniel. Daniel é da Música e Mercado, uma revista eletrônica e física também informadora sobre o mercado aí super relevante. Vou chamar ele aqui, ele vai se apresentar um pouco mais. Presidente de associação do setor, ou seja, gente de altíssimo nível que a gente está marcando esse dia especial aqui para a gente fazer a nossa live. Ele vai entrar no Insta aqui agora. E a gente vai começar a live de hoje. Já vou convidá-lo aqui para nossa live. Como vai, Ricardo? Tudo bem? Muito obrigado. Tudo. Dani, deixa eu te perguntar, deixa eu pedir aqui. Eu sei que a gente está em duas plataformas. Você tem como entrar pelo Instagram aí agora? Me chamar no meu Instagram. Eu vou te chamar no Instagram. Porque a gente fica com as duas plataformas aqui. E às vezes fica essa confusão mesmo normal. Peraí. Não, um segundo, só preciso que você fique aqui. Isso aí, o pessoal já vai entrando. Hoje nós vamos dar sequência aí nas nossas conversas importantes aí sobre a indústria da música e sobre o que a galera pode e deve fazer aproveitando esse tempo aí que está em casa. Nosso amigo Daniel, acabei de convidar ele aqui, vamos ver se o Instagram nos... Aí, ó. Tudo bem, Daniel? Tudo ótimo. Deixa eu. Peraí. Não sei aqui. Fica nos dois e abaixa o volume do Zoom. Fica no Insta. Se você tiver que escolher um dos dois, fica no Insta. Se você tiver no mesmo device, fica nos dois. Mas se você tiver só em um, pode ficar só no Insta e aumentar o volume aí que eu não estou te ouvindo. Tá sem volume ainda no Insta. Não estou te ouvindo. Normal, viu, gente? Tecnologia é assim. Toda live a gente tem essa entrada aí porque faz parte. Parece que é boicote, mas não é não. É tecnologia, quem sabe faz ao vivo. Fala, Daniel, vamos ver. Continuo não te ouvindo no Insta, ainda tá. Estamos tentando entrar aqui ao vivo. Vamos ver aqui. Daniel deve estar entrando novamente, pessoal. E aí, ó, entrou aqui de novo. Já vou convidar ele aqui. Vamos ver. Fala, Daniel. Oi, tá me escutando? Agora sim, agora rodou. Tudo bem? Tudo jóia. Você me escuta com delay ou não? Não, tô te escutando bem. Tô te escutando assim, ao vivo e a cores, normal. Então tá bom. E o pessoal aí do Insta, tá escutando com delay? Só porque para mim aparece, mas não tem problema. Manda um joinha aí, se tiver tudo ok, manda um joinha aí na mensagem aí, pessoal. Quem já está conosco aí, estamos começando essa live de hoje, super importante. Vamos lá, Lucas. Quem mais tá aqui? Olha, Tatiana Milagres, tem Sol. Manda Vocês um estão joinha escutando aí se direito, você gente? estiver ouvindo bem. Aí, ó, o Vitor já mandou um joinha, tá rodando. Então tá bom. Então vamos por aqui. Tatiana, Então vamos por aqui que tá tudo certo. Bom, Ricardo, primeiro, muito obrigado por me receber aqui, viu, na sua casa. Eu acho que. eu que te agradeço, Daniel. Privilégio estar aqui com você. Queria pedir para você falar, dar uma palhinha aqui para os nossos amigos, né, a turma aqui que nos acompanha aqui, um pouco sobre o seu trabalho. Acho que seria legal, né, entender um pouco mais. Você estava me falando um pouco antes aqui, tão legal. Então, por favor. Falei. Bom, gente, é o seguinte, eu sou o Daniel Neves, eu cuido da Música e Mercado, que é uma revista de negócios na área da música, www.musicaemercado.org. Cuido da Feira Music Show. A Feira Music Show ela entrou em 2018 e é feita no São Paulo Expo, aqui em São Paulo. É uma feira grande de equipamentos e todas as soluções de setor de serviço e produto para a área da música. E cuido de duas instituições. Uma
é uma instituição chamada ANAFIMA, Associação Nacional da Indústria da Música. E ela tem Shure, Roland, Yamaha, todas as empresas que vendem equipamentos para a área da música, além também do setor de serviço. E do ano passado para cá, Muito legal. Eu entrei como presidente do conselho de uma frente parlamentar. Veja, eu não sou deputado, não sou parlamentar, mas o que a gente faz é buscar as instituições na área da música que precisem encaminhar pautas para o governo ou para o legislativo, né? Então sempre são os dois. A frente parlamentar nunca é algo do governo, é do parlamento, do Congresso. E o meu papel lá nessa frente é ser ouvidos, o que a sociedade quer colocar de projeto de lei ou mesmo debater algo em relação à música. É isso que eu faço, um monte de coisa. Muito massa, muito massa. Muita coisa, né? Então, parabéns, obrigado. O prazer é nosso estar aqui com você, com essa conversa tão interessante aí, nesses momentos, muitas vezes tão aflitos, né? A gente estava falando um pouquinho sobre isso, essa fase que nós estamos vivendo aí do coronavírus, né? Como é que você tem visto isso, Daniel? Eu vejo isso de dois aspectos. O primeiro deles, eu vou entrar pelo aspecto filosófico da questão, né? Porque o prático ele é muito cruel, né? Então a filosofia ela deixa a coisa um pouco mais redonda. É o seguinte: a gente percebeu a necessidade de se avatarizar, de se duplicar, de se copiar digitalmente. Sem dúvida. Nessa cópia, nesse backup virtual que a gente faz de nós mesmos agora, a gente precisa sobreviver. Aí a pergunta é: nós sobrevivemos digitalmente hoje no mercado da música? Ou quantos de nós sobreviveremos se supostamente uma pandemia de um vírus invadisse o globo? Muitos artistas morreriam de fome. Morreriam de fome porque todo o nosso pilar, toda a nossa estrutura, ela foi construída ao longo do tempo baseado, lá no passado, era na venda física. Depois, no show, saiu a venda física, a gente correu para algo físico, presencial, o show. E a parte digital que veio vindo, a gente setor, se acomodou, falou, não, legal, isso é um complemento. O que os artistas não percebiam é que o grande movimento financeiro estava ocorrendo justamente no aspecto digital. A grande revolução é o digital. O show, ele ocorre desde que Grécia é Grécia. Desde que Roma é Roma. Sim, sim. E o digital não. E aí, nessa despreparação, esse despreparo nosso como pessoas do setor, como artista, eu não sou artista, mas falando aqui em nome de, né? É o seguinte, aquele conflito psicológico que o artista tem, ou o criador musical tem, fala assim, arte não deve ser vendida, as pessoas devem reconhecer a minha arte e devem entregar dinheiro para mim, porque eu sou um artista e eu não vou me corromper vendendo a minha arte. Ela entra nesse exato momento num momento de Big Bang. Ela explode conceitualmente. Alfaro, explode por quê? Porque você pode sim ser um artista criativo, um grande criador, um poeta na sua área e também entender que o dinheiro serve para pagar suas contas. Ou você pode se colocar na figura de que o artista ele só é um cara mental e abstrato. Eu vou dar dois exemplos dessa história. O primeiro exemplo de artista que as pessoas podem julgar corrompidos pelo dinheiro seria o Romero Brito, pintor. Então, o Romero Brito, pintor, pegou e transformou tudo em caneca, chinelo e não sei o que lá. E as pessoas vulgarizam o Romero Brito. Mas puxa vida, né? Esse cara é pop demais para mim. Eu sou muito mais intelectual. Esse é o primeiro exemplo.
O segundo exemplo que eu poderia dizer é o Pablo Picasso, que soube ficar milionário com a sua obra e continuava um grande artista. Sem dúvida, ótimos exemplos que você traz para a gente. Acho que uma reflexão super importante e legal isso que você falou, Daniel. Muito legal isso que você falou sobre a questão, vou voltar um pouquinho no gancho aqui da sua narrativa, sobre a questão da gente, né, da música, do digital ter ficado como segunda opção, né? Ou seja, a gente, exatamente o que você falou, a música há 20 anos atrás, se pegar a retrospectiva de 20 anos para trás para agora, a música era vendida como um produto que você comprava, né, numa loja, um CD, um DVD, etc. Antes até tinha aí o cassete, a fita, né? Enfim. E depois, com a digitalização, né, com a digitalização que invadiu todos os segmentos e o computador veio para o nosso bolso, daqui a pouco ele vai estar no nosso cérebro, com essa digitalização, o que aconteceu? As plataformas vieram e começaram a ganhar espaço, a mudar esse modelo de negócio, saindo de compra, né, o negócio era venda de produto, passou a ser serviço. Então, quando a música deixou de ser compra de produto e passou a ser serviço, a receita começou a migrar fortemente para o digital, absurdamente, exponencialmente para o digital. E eu costumo dizer que, infelizmente, os artistas, a grande massa, os músicos, até hoje não perceberam, não caíram a ficha da maior parte das pessoas de que houve essa migração, ela já aconteceu, né? E elas continuavam, até antes da pandemia, para puxar um gancho aqui na pandemia, elas continuavam até um pouco antes da pandemia, exatamente imaginando que elas deveriam, o principal da música era fazer show, era fazer tour, era encher eventos e fazer show e viver a música de eventos físicos. Só que elas não pararam para pensar, primeiro, que o grosso da receita, o negócio da música, ou seja, você viver de música, não está baseado mais no evento físico, não está mais baseado em venda de produtos, está baseado agora no modelo digital. Quem percebeu essa migração financeira do music business foram as grandes empresas. As gravadoras perceberam isso, os grandes labels, as majors. E o que elas fizeram? Se você pega historicamente dos últimos 5, 7, 10 anos, assim, para pegar o espaço como um todo, que surgiu de 10 anos para cá, as primeiras plataformas, elas pegaram fogo mesmo 5, 6 anos para trás. O que aconteceu? Elas passaram a investir massivamente no digital e passaram a comprar todos os ativos digitais que elas pudessem ter acesso, com contratos até muitas vezes vergonhosos contra os artistas, contratos que expropriavam a propriedade, né, os ativos musicais dos artistas e começaram a ganhar muita grana, ou seja, ela retomou o fluxo financeiro. A receita que essas empresas têm tido nos últimos anos só cresce ano após ano, enquanto o artista, meio ali iludido pelo canto da sereia, meio ali, né, olhando ali muito para os holofotes da marca e até empurrado por essas grandes gravadoras, né, ou seja, na questão da marca, da fama, de ir para um show, de não pensar sobre o negócio, acabaram empurrando para que os artistas estivessem cada vez mais focados em show, focados em lotar uma agenda, em viver disso, quando, na verdade, isso deveria ser atividade acessória. Porque o ativo musical, além de já representar hoje mais de 60% de tudo que se arrecada na indústria da música no mundo, só tende a crescer. Isso deve chegar a 75%, segundo os estudos aí do pessoal aí de fora, né? Deve chegar a 75%. E o que acontece? A galera não estava se tocando de que quanto mais elas investissem nos ativos musicais, mais elas estariam protegidas dentro de um contexto de independência financeira, de poder efetivamente viver de música. Quando você fala viver de música, deveria ser, na cabeça do artista, aprender a migrar para o digital, ter o digital como a minha principal estratégia, como uma estratégia para mim ter a minha fonte de receita, o meu trabalho, o meu crescimento, o meu investimento, e o show, os eventos como um acessório, como um complemento de receita, como um complemento do meu trabalho no digital. E aí vem essa pandemia, para te passar a bola de volta aqui. Aí vem essa pandemia, todo mundo vê a sua receita vir para zero, o que era assim uma coisa só no futuro longínquo, né? O artista pensava, não, eu vou pensar em receita, outro tipo de receita, se eu ficar doente, se eu tiver muito velho, se eu não tiver conseguido mais fazer show.
e de repente vem uma pandemia, zera a receita da galera de show, e a galera está em casa falando, e aí? Será que eu fiz a aposta certa? Será que eu não... Né? Ou seja, então, o que eu só queria chamar a atenção aqui para te perguntar sobre isso, a gente estava falando um pouco mais cedo, eu acho que se teve alguma coisa, nós estamos vivendo um momento muito duro da pandemia, muito triste, porque tem muita gente em casa sem saber o que faz. Essa é a verdade. Você pode até falar um pouco sobre a gente sobre isso, mas o que eu vejo é que ela trouxe um lado bom. Trouxe um lado bom que é acordar, abrir os olhos da galera para qual é o negócio na indústria da música. E o negócio da indústria da música, uma pessoa que vive da arte, vive da música, não existe ela entrar nesse segmento, ela querer trabalhar com isso sem entender que o digital deve ser a principal fonte de receita, o principal esforço dela. E ela deve entender qual é o jogo por trás do digital para que ela consiga ter independência financeira, para que ela consiga crescer independente dos coronavírus. Deixa eu te fazer colocar uma reflexão aqui. Quando foi criado o iPod? Isso me pegou. 23 de outubro isso, 20 de anos 2001. atrás. Não, olha só. 23 de outubro de 2001 foi criado o iPod. 23 de outubro de 2001. Nós estamos em 2020. O iPod foi criado porque alguém criou o MP3. E porque alguém criou o Napster. Nessa criação do Napster, que começou a haver o compartilhamento de músicas em formato digital, um cara chamado Steve Jobs pensou e falou, puta, eu vou pegar essa indústria inteira para mim. Porque ele sacou que todo mundo escutava música. Exatamente. Música é universal. E ele sacou também uma outra coisa. Tecnologia não regride, ela só avança. Tecnologia nunca regride. Então, ele sacou o seguinte, falou, bom, alguém inventou um negócio chamado MP3, alguém inventou um sistema de compartilhamento. Como as pessoas escutam isso? Eu preciso ser o cara que vai distribuir essa plataforma de escutar essa música. Aí ele criou a loja e ele criou esse pequeno aparelho que quebrava sempre, porque era um HD físico. Tá? Que tinha um disquinho, né? Era o famoso iPod do disquinho. Isso. Para ele lançar em 23 de outubro de 2001, quando foi que ele criou isso? Quanto tempo esse projeto estava no pipeline dele? Vamos falar 1 ano? 2 anos? Provavelmente, é. Tá? Ok. Nós... Peraí, que eu acho que saiu do ar aqui, Dani. Alguma coisa aqui saiu do ar. Vamos retomar. Isso, voltou. Fala aí, deixa eu ver se voltou o som. Fala, Jefferson. Vou mandando um abraço aqui para os nossos amigos. Jefferson, nós vamos marcar nosso bate-papo essa semana, hein? Essa semana eu falo contigo. Ó, acho que o Dani se desconectou aqui. Estávamos enfrentando pequenos problemas técnicos, mas voltamos em breve. Vamos aproveitar para você mandar sua dúvida sobre esse assunto. Quem é que está aqui com a gente que vive de música? E a gente pode... Aqui, ó. O Dani entrou aqui, ó. Vamos ver aqui se a gente conecta o Daniel. Daniel Alves, presidente da Música e Mercado. Fala, Neves. Jefferson. Aí, ó. Voltou. Fala, Dani. Daniel Neves. Todo mundo me chama de Alves. Neves, perdão. É porque ele aparece no seu nome, salvo engano, em algum lugar, Alves, aqui, não? Não. É porque, assim, todo mundo me chama de Alves. Não esquenta. Então, vamos lá. Estamos falando do Bill Gates. Ou do... Steve Jobs. Deve ter sido, então, do Steve. Ele fez o iPod, ele lançou o iPod em 23 de outubro de 2001. De lá para cá, a indústria ela passou por 300 mil fases. As gravadoras elas quebraram sem saber. As gravadoras não criaram um formato digital, elas se adaptaram
para tentar sobreviver. Rapidamente. Aquela matriz financeira saiu da mão dela, das gravadoras. E foi para a mão, agora a distribuição foi para a mão do Spotify, principalmente. Bom, aonde eu quero chegar com isso é o seguinte, Ricardo. Nós tivemos tempo suficiente para entender aonde a tecnologia ia levar e criar o nosso backup virtual. Nós não criamos por mera incompetência, tá? E conforto. Então, toda essa indústria estava confortável com a forma que ela vinha sendo levada. O que não deve ser deixado, o que não pode ser largado de mão, é assim, se você não se preocupa com o seu dinheiro, alguém vai se preocupar com o seu dinheiro e o valor que você tem. Okay? Ótimo, concordo. Então, concordo plenamente. Os artistas, eles acharam que ele tinha um valor e essa indústria da música digital percebeu que eles tinham muito mais. Enquanto o artista achava que eles iam, no máximo, ali encontrar 100 mil pessoas ao vivo num festival como o Lollapalooza e o Rock in Rio, a indústria do digital olhou e falou assim, não, 100 mil? Isso é quantidade de nada. Eu quero alguns milhões. Eu quero ganhar em escala. E determinou quanto ia pagar para cada um. Quando foi que o artista teve a condição de dizer, não, eu quero pagar tanto, ou eu quero cobrar tanto pela minha música? Não. Pela própria ignorância da classe. Sem dúvida. Você tocou num ponto aí, Daniel, super importante, que é o seguinte: a falta de conhecimento. Eu, nas minhas andanças, né, eu sou especializado em tecnologia e startups, muito investimento em startups, e estou convencido, igual quando o Steve Jobs entendeu que a música era um grande negócio e ele acabou investindo pesado na música, eu também fiz a minha jornada para a música alguns anos atrás, porque também estou convencido que a música realmente é um grande negócio. A música digital, ou os ativos musicais, como eu gosto de dizer, que é a obra musical e o fonograma, para mim são a grande aposta, é a coisa mais velha que existe, mas é a coisa mais nova e mais nobre, porque o ativo musical digital é ainda, nesses próximos 10 anos, eu tenho falado sobre isso, é onde o grosso do dinheiro na indústria musical vai se concentrar, e obviamente nós estamos falando de uma das maiores indústrias do mundo. Todo mundo gosta de música, independente de qual seja o gênero, todo mundo gosta de algum tipo de música, todo mundo sabe o que é uma música, todo mundo sabe consumir uma música. E cada vez mais esse consumo sendo digital, mais oportunidade, mais recursos eles vão gerar. Mas o que aconteceu ao entrar de cabeça nesse cenário, estudar profundamente, eu moro nos Estados Unidos hoje, onde vim por conta da música, para estar perto da indústria da música. Mas o que eu percebi foi exatamente isso, a falta de conhecimento, seja por desinteresse, seja por acomodação, seja por qualquer outra razão, seja pela própria complexidade do assunto, mas a falta de conhecimento das pessoas em geral sobre o funcionamento do music business, em especial do music business digital, ou seja, do que está rolando no jogo das plataformas digitais, e como que o artista pode se posicionar, ou seja, como ele primeiro, antes de se posicionar, ele tem que entender qual é esse jogo, como é que funciona esse jogo, o que realmente tem valor nesse jogo. E essa falta de conhecimento que me chamou muito a atenção. Eu comecei a montar esse trabalho, que é muito recente nosso, de produção de conteúdo, de divulgação, da gente procurar fazer esses bate-papos como esse nosso que nós estamos fazendo aqui, exatamente porque eu fiquei impressionado de ver como, não é só o pequeno não é só o médio pequeno não, viu, Daniel? Grandes artistas, rockstars, pessoas assim conhecidas nacionalmente e internacionalmente, não conhecem o jogo da música digital. Não conhecem o jogo aprendido muito rapidamente pelas gravadoras, aprendido muito rapidamente por outros players aí desse setor, e infelizmente ficam aí reféns, ficam aí sem saber o que eles estão fazendo. Assim, é impressionante de ver umas coisas que você não vê em outro setor. Né? Você imagina o seguinte, eu tenho uma analogia que é muito interessante, sou meio provocativo, eu gosto de fazer essas analogias para as pessoas entenderem, né, o que está rolando. E tem uma muito interessante que é a seguinte, você pergunta para qualquer pessoa que você conhece, ó, eu quero fazer um investimento, então vou investir num imóvel.
Eu vou comprar esse imóvel, vou pegar do meu dinheiro, vou pagar esse imóvel. Eu vou pagar a reforma desse imóvel porque ele não está legal ainda para mim alugar ele, eu preciso dar uma pintura, eu preciso dar uma ajeitada nesse imóvel. Eu vou pagar para anunciar esse imóvel, ou seja, para conseguir ter uma pessoa que vai, né, pagar por ele, que vai fazer esse imóvel gerar receita. E aí, depois disso tudo, eu vou pegar a escritura desse imóvel, vou assinar a escritura e vou dar para um terceiro essa escritura e vou dar toda a receita desse imóvel para um terceiro. Você conhece alguém que faria uma proposta dessa com um imóvel? Pergunta para 100 pessoas. A resposta das 100 vai ser a mesma. Vai falar assim com você. Você é louco, Ricardo? Quem no mundo vai comprar um imóvel, reformar ele, pagar para divulgar, botar para alugar, entregar a escritura e a receita na mão de outra pessoa? Ninguém vai fazer isso. Aí eu pergunto para o músico, e por que você faz isso com a sua obra musical? Por que você faz exatamente isso com o seu fonograma? Me explica. Pois é, e assim, agora, isso é um fato. Talvez por uma ilusão colocada ou semeada em que o artista ele não pode saber de assuntos financeiros, senão vai contaminar a arte. Né? Existe um dogma colocado, dogma do artista. Né? Então, não, o artista ele é um cara mais puro, ele é um semideus, ele se conecta com o divino. Né? Então ele não pode ser sujo, ele não pode pegar ali nas coisas mundanas do mundo terreno, porque ele é um semideus. Né? Ele reproduz aquilo que o povo precisa ouvir com o divino. Né? Então ele é um eterno looping de mensagens. Só que isso tem um custo. Né? Esse é o primeiro ponto, dogma do artista. Depois a gente tem a crença que o artista ele sempre é um fanfarrão, que a gente ouve desde criança, pelas fábulas. A fábula da cigarra e da formiga é uma delas. A fábula dos três porquinhos. Né? Então, os três porquinhos, tinham dois que tocavam flauta e queriam sair brincando e faziam os negócios nas coxas. Né? E tinha o outro que era engenheiro, né? O prático. Ele fazia a casinha de tijolo real. Isso está incorporado dentro da gente desde sempre, né? Com uma cultura distorcida do trabalho artístico. Legal. Só que agora a gente tem, daqui para frente, um grande futuro. E qual é esse grande futuro? É justamente o blend entre o digital e o físico. O coronavírus ele trouxe nada mais, nada menos do que uma aceleração na utilização de ferramentas que já existiam. Então, a gente se fala agora com mais frequência de maneira digital, sem que isso nos cause um incômodo. Né? E a gente começa a ver a praticidade disso. Qual é o próximo passo do ponto de vista artístico? O primeiro é um dos trabalhos que você já executa, por exemplo, de tornar os artistas mais atentos sobre o valor do seu trabalho digital e como eles têm que reger isso, porque o artista está por si só. O segundo ponto é que tipo de produto novo vem aí? Vamos lá. Eu peguei esse fone aqui agora para vocês verem. Isso aqui é um fone chamado Ambeu, da Sennheiser. Massa. Tá? Esse fone, ele é um fone home, né? Ele não é um fone profissional, mas você coloca, ele grava pelos dois ouvidos, né? E ele dá a sensação, depois, quando você escuta, de uma gravação 3D. Que legal. Tá. E o que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, com o desenvolvimento agora da tecnologia do vídeo em 3D, tá? Do 360 graus em tudo. De você comprar um lugar para assistir um show do Stevie Wonder ao lado do piano dele. Como se você sentasse num banquinho, o Steve está aqui e eu estou aqui escutando ele. E eu vou escutar exatamente com a ambiência real daquela posição. Diferente de um som que ele vem chapado para cá, tem lá o estéreo, beleza, né? Ou o surround, beleza, mas eu estou escutando esse ouvido aqui, as notas
são mais fortes do que esse. Esse eu ouço a ambiência e a reverberação natural. E eu posso escolher também o primeiro assento da cadeira ali na frente. Eu vejo todo mundo assistindo o show e o Steve está tocando Sem aqui na dúvida. frente. Tá? E eu É a escuto... famosa realidade virtual, né? Exatamente. E eu escuto como se eu estivesse no local. Bom, esse fonezinho, ele já produz isso. Se eu entrar num show e for gravar, as pessoas que forem escutar depois vão falar, elas vão ficar, normalmente é muito engraçado isso, porque você põe depois o som para num fone normal, num áudio normal, as pessoas fazem assim, porque se tem barulho atrás, ela não sente que o som vem daqui. É engraçadíssimo. É engraçadíssimo. Interessante, hein? E isso vira um produto digital para milhares. Fortíssimo, fortíssimo. Porque não, fortíssimo, fortíssimo. Uma rede de televisão, sem dúvida, por exemplo, pode gravar lá um show do Roberto Carlos e vender o lugar na primeira fileira. Podem vender milhares de lugares na primeira fileira, né? Isso que você quer dizer. Para assistir Inclusive, Red Hot Chili Peppers, a mesma coisa. Porra, eu quero assistir o Red Hot em vários lugares. Eu posso assistir o Red Hot atrás do palco, ali, como se eu fosse um cara do stage. Na área VIP. Na área VIP. Eu posso assistir ali aonde eles vão cuspir em mim. E eu posso, inclusive, alternar isso. Quem é que faz? Aqui no Brasil, o João Marcelo Bosco, ele tem uma tecnologia, a gente fez alguns trabalhos disso. Então, é muito fácil. Quer dizer, eu quero vender o show da Maria Rita ali na frente. E deixa eu te falar uma coisa, duas coisas, na verdade. Uma, Daniel, é que mandar um abraço, você falou de Roberto Carlos, nosso amigo Marcelo da Globo, só gente importante aqui participando aqui, passando pela nossa live. O Marcelo, lá, diretor da Globo, estava aqui passeando aqui conosco. E um abraço ao Marcelo, a todos os demais aí que mandaram aí já comentários. Deixa eu fazer um gancho com o que você falou. Isso tudo que você está falando, gravar esse material, né, ou seja, esse audiofonograma, esse vídeo, esse material todo que vai ser gravado já está sendo gravado e será cada vez mais nesse tipo de tecnologia, esse ativo são os ativos que têm muito valor, né? Seja apenas o áudio gravado ou o áudio visual, esses ativos, na verdade, eu costumo dizer que eles são uma mina de petróleo, um poço de petróleo, porque quem produz esses ativos, porque houve uma inversão da lógica na cadeia, né? Ou seja, quem produz, não existe música se não tiver o autor. Se alguém não criar uma letra, melodia, com composição, etc., não tem nada. Depois que você criou, então que você tem o autor, você tem o intérprete, alguém que pegou aquela música e gravou, pode ser até a mesma pessoa, muitas vezes. E depois que você tem o show, depois que você tem o evento, depois que você tem essa parte, vamos chamar assim, mais empresarial da indústria. Então, mas aí você tem... E essa deveria ser a ordem. Olha só, você tem Sim. o som, né? Então, o fonograma. Você tem o show, né? Teoricamente, eram esses dois, né? E agora, você vai ter a virtualização desse conceito. Que, na minha concepção, como advogado, fazem parte do mesmo asset. Você está falando de um ativo digital que dá direito ao proprietário desse ativo, ou seja, quem foi o produtor fonográfico, dentro dos acordos específicos dele com o intérprete e com o autor, porque se ele estiver cantando músicas de outros artistas, de outros autores, ele vai ter que ter autorização para isso, a não ser que esteja caído em domínio público. Então, o proprietário desse ativo vão ser essas partes de acordo com o que for feito no contrato ali naquele momento. Como advogado, e, de novo, Ricardo, esse ativo... Como advogado, sim. Como produto, sim, isso abre uma janela assim, mas gigantesca de rentabilização nunca vista antes, porque é um produto completamente sem dúvida. novo. E eu vou te falar um negócio. Como eu estava te falando desse Ambeu aqui da Sennheiser, ele desperta
teus sentidos de uma maneira, quando você ouve um áudio em 3D, assim, os teus sentidos, eles ampliam de uma maneira absurda. Absurda. Porque é óbvio que ele é um pouco mais forçado do que uma ambiência natural, né? Porque ele está grudado na sua orelha. Como você escutar com um fone, ele é mais... ele tem mais impacto do que você escutar aqui, né? Ele tem a pressão sonora direto nos teus tímpanos. E isso vai para o teu cérebro de uma forma que você fica louco. Ao enxergar isso... É um coquetel molotov, é igual uma bomba. Sobe total. Sobe queimando. Você vai assistir Pink Floyd, então você vai comprar um show do Pink Floyd em 3D, né? Em áudio 3D, ou eles chamam de imersivo, né? Immersive Sound. E você vai falar, pelo amor de Deus, para você escutar uma música em hi-fi, em estéreo, em high resolution mesmo, você vai falar, cara, tá faltando alguma coisa. E o cérebro, ele aprende essa nova linguagem, e para você voltar, já vai ser um passo difícil. É igual droga, né, Daniel? É igual droga, ele vai viciando o cérebro, né? Vai cevando o cérebro aí. A primeira vez que eu ouvi isso, né, foi 1 ano e meio atrás. Eu voltei chapado. Falei, nossa, cara, que coisa absurda. Por conta dos sentidos, por conta de como isso irradia para o cérebro e como ele mexe na sua percepção do áudio, assim, então, da psicoacústica. Que massa. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza, e até puxando um gancho com o que você está falando, eu acabei de voltar da Singularity. Eu tive lá no ano passado. Essa startup nossa foi aprovada, eu até mudei para os Estados Unidos em razão disso. É uma startup que foi aprovada num programa deles chamado GSP, Global Startup Program, um programa de 1 ano. Cara, e nós tivemos aula lá sobre realidade virtual, VR. Tudo vai ser, não apenas música, show, entretenimento vai estar focado nisso, mas educação vai ter um impacto muito grande, né, nas plataformas de educação. Aí você vai estudar dentro dos ambientes, você imagina as aulas de história, né, tudo isso vai ser muito, muito impactado. E não volta. Agora, e não volta. E isso está acontecendo rápido. E a pandemia está pressionando esse movimento para acontecer. Mas eu volto e falo o seguinte: como que a gente, voltando aqui para nossa galera, como é que a gente pode fazer um gap para trazer a galera para o passo número 1? Né? Ou seja, porque uma coisa é a gente entender, isso é muito legal, entender para onde está indo, é o que a Singularity estuda. Singularity estuda as janelas de tempo daqui a 10 anos, 20 anos e 30 anos. Foi massa ver tudo que está acontecendo daqui a alguns tempos. Mas o meu professor lá, um dos professores meus, o que eu mais gostei, tive uma empatia muito grande, que é o Amin Tufani, que é vice-presidente da Singularity, ele falou assim comigo: Ricardo, traz para a realidade presente. A sua plataforma, essa plataforma que eu fui aprovada lá na Singularity, é essa plataforma que permite você conseguir juntar 2 grupos de pessoas importantes que a gente falou aqui, que são os investidores, a galera que sabe que o ativo musical ele é um ativo de alto valor e só tende a ter mais valor ao longo dos anos, precisa de rentabilizar melhor a sua grana que está no banco. Não quer deixar o dinheiro parado lá numa poupança porque ele vai perder dinheiro, e também não quer ir para uma bolsa porque é muito arriscado, sobes e baixas, altas e baixas, né? Então também não quer ir para isso. E a música, nos últimos anos, passou a ser uma coisa assim, muito desejada do ponto de vista de grandes investidores. Inclusive, lá na Singularity que a gente falou, cara, ele falou assim, acha uma coisa muito simples, que está no dia a dia das pessoas para você trabalhar com a tokenização desses ativos. Foi quando a gente encontrou a música. A gente falou, pô, a música é um ativo intangível por natureza, de geração de alto valor com tendência de alta. Os próximos 10 anos só vai crescer o valor que esse ativo vai gerar. E aí foi nesse momento que a gente falou, cara, só que ele falou assim, seu discurso tem que voltar para a realidade. Ou seja, pega esse negócio simples e começa a trazer as pessoas do mercado, artistas, e do outro lado, investidores, que isso já é uma realidade, que você já pode pegar e comprar um pedacinho de uma música, que você pode ter música como investimento. Foi aí que surgiu, de fato, o investmusic.expert. Quando a gente começou a estudar e ver que realmente já estava acontecendo em nível de grandes investidores, grandes caras, inclusive tem um e-book, eu não sei se você já leu o meu e-book que eu escrevi sobre isso. Não. Eu peguei 2 anos de trabalho, queria deixar aqui para você baixar, para todo mundo que está acompanhando aqui com a gente.
Tá lá no meu site, é o investmusic.expert. Você entra lá e baixa de graça lá o e-book. São 30 páginas. Investmusic.xp? Expert. Não, o nome mesmo completo. Expert. Tá. De expert, Tá. Então, investmusic.expert. Só isso. www.investmusic.expert. Tá legal. Lá você vai ver, eu reuni nesse e-book, são 30 páginas, tudo o que está acontecendo sobre essa cena fora, né, no mundo afora, aí, sobre investidores e música. Investidores já entrando e começando a investir pesado em comprar ativos musicais, em apostar na indústria dos ativos musicais, nessa parte do digital, no mundo afora. E foi quando a gente falou assim, cara, se isso descer de um nível de baixo, se sair do nível dos grandões, tanto dos investidores grandões, quanto dos labels, das grandes, né, records, etc., e a gente conseguir trazer isso para um nível abaixo, para o médio, para o pequeno, é quando essa coisa toda vai explodir, quando isso tudo realmente vai potencializar muito. E foi quando a gente começou a trabalhar em divulgar esse tipo de informação, foi quando eu escrevi esse e-book, e foi quando a gente começou a trazer essa plataforma de fracionamento de ativos musicais. Para quê? O que você fraciona um ativo musical? Primeiro, você impulsiona a carreira do artista. O Jefferson já leu. Obrigado, Jefferson. Depois eu quero ouvir sua opinião sobre isso. Coloca sobre o e-book e-book e sobre esse tema. Jefferson. Escreve Pode mandar aí, Jefferson, o que você achou lá do nosso e-book. E aí, o que acontece? Você, trazendo para esse andar de baixo, para o artista é muito bom, porque o fracionamento do ativo musical dá para esse artista crescimento, impulsionamento, que antes ele não tinha, e para o investidor também é muito bom, porque dá para ele um acesso a um ativo, a um bem alternativo, que não sofre influência na bolsa, não sofre influência de dólar, de política, né? Ou seja, e uma forma dele ter uma remuneração legal, boa, muito boa para a grana dele que está parada, apoiando muitas vezes um artista que esse cara gosta, que ele curte. Então, quando você traz para o andar de baixo e junta esses dois grupos, investidores de um lado e artistas que se tocaram que existe um mercado digital, que esse é o principal digital, que esse é o principal mercado digital, há uma tendência que esses dois grupos juntos potencializem muito o trabalho desses dois grupos. Eu acredito, sabe, Daniel, que essa galera que está começando a entender sobre ativos musicais e sobre o jogo das plataformas, quem se tocar nisso, aprender a se movimentar nesse sentido, buscar um investidor anjo para preparar um pouco melhor a sua saída, buscar uma agregadora digital premium para poder distribuir o seu ativo musical sem ser usurpado, sem ser estrangulado por uma gravadora, por uma major, e principalmente atingir o terceiro nível, que é conseguir fazer o fracionamento, entrar numa plataforma dessa de investidores, essa galera que entender o que está rolando, ter a visão do que está rolando e passar esses 3 passos, essa galera vai se dar muito bem, ou seja, muita gente vai poder ser incluída nesse cenário. E depende muito das pessoas se movimentarem. Depende muito das pessoas, em primeiro lugar, buscar informação, por isso que o que a gente está fazendo aqui nessa live é super relevante, super importante, divulgar, difundir as informações para o máximo de pessoas possível. E segundo, também depende do trabalho da pessoa, né? Eu costumo dizer, tá, Daniel, que as gravadoras não são essa coisa feia, horrorosa, que todo mundo acha que eu falo e tal, não. Não são. Elas têm o papel dela. E o papel dela, na verdade, é pegar aquele artista muito romantizado, que você falou. O artista que não tem cabeça, não está afim de olhar número, não está afim de entender que o negócio dele é um business de qualquer forma, ou seja, que a arte dele é um negócio, se ele quer viver daquilo, se ele não quer ter outra profissão, ele tem que entender que aquilo ali é um negócio. Aquele artista que só quer realmente se dedicar ao show, à produção, a se conectar com o nosso ser superior lá em cima. Eu sou cristão, assim, gosto muito, né, acredito muito, né, na Bíblia está escrito que os louvores é uma forma de se conectar com Deus, né, e eu acredito piamente nisso mesmo. Eu acho que música a gente tem uma conexão direta com o andar de cima. Agora, essa galera, então, né, ou seja, que não tem essa visão e esse interesse em botar a mão na massa para fazer o seu negócio musical crescer, essa galera tem que ir para uma, e é um bom artista, é um artista bacana, tem que ir para uma gravadora mesmo, porque a gravadora vai tocar o negócio para ele, vai ganhar muito dinheiro em cima dele, e ele vai realmente cuidar só de música, de estar ali, de fazer o seu papel. Então, eu acredito que a gravadora tem esse papel de absorver esse tipo de público, do artista menos engajado com a questão do negócio da arte. Agora, o artista que tem... Deixa eu fazer uma provocação. Só para concluir, o artista que tem a visão de negócio,
que entende que ele pode estar sentado no seu próprio poço de petróleo, que ele realmente pode explorar e viver e ser feliz economicamente da sua arte, esse artista tem hoje condição de acessar a informação e de montar o seu modelo de negócio de forma diferente, de forma mais independente e com chance de se dar bem. Verdade, não tenha dúvida disso. Eu queria só, tem uma, eu não sei se está aí ainda, mas peraí, teve alguém que falou assim, qual que é esse fone aqui? Esse fone é um Sennheiser Ambeo, ele não sei quanto custa, deve custar uns $300 fora, né, do Brasil. E tem para vender aí online, enfim, tudo quanto é lugar. O que eu ia te falar é o seguinte, respondendo a tua pergunta, né, você perguntou mais ou menos assim, qual seria o próximo passo, como fazer isso chegar na base. Uma coisa é você começar a chegar a andar de baixo, aqui, isso mesmo. Né? Então, descer para a base. Também queria cumprimentar aqui o Léo Suzy, puta batera, da China, o Pedrone e uma Cláudia Abreu, uma galera que chegou aí também. Bom, essa sempre é a parte mais difícil, descer. Tá? A parte mais fácil é quando você atinge um determinado nível de conhecimento, você fica no topo e fica dialogando na sua pequena bolha. A bolha do topo do conhecimento, se ela não for expandida, ela é tão medíocre quanto a bolha medíocre da base do conhecimento. Né? Do conhecimento lá do não conhecimento. Concordo. Então, estamos num momento em que, de troca de geração. Lembra que eu te falei que em 2001 foi inventado o iPod, foi lançado o iPod. Então, a gente está 19 anos, né? E ainda a nossa mentalidade digital não evoluiu o suficiente do ponto de vista do artista. Sem dúvida. Nós estamos muito atrás, Daniel. Estamos muito atrás ainda. Há 19 anos. A nossa mentalidade empresarial, como músicos, artistas, pessoas que trabalham, e óbvio, de novo, né? Eu não sou um artista, não sou um músico, mas estou aqui falando numa maneira mais ampla. Não evoluiu como deveria, como poderia ter evoluído. Olha o Edmar aqui também. Salve, Edmar. O que nós precisamos agora, no meu entender, Ricardo, também ter um pouco de paciência, porque esse processo da pandemia, ela trouxe um desgaste emocional e uma porta para a digitalização dos eus, né? Que nem eu comentei antigamente, da avatarização, do nosso backup virtual. O artista que não entender que ele precisa se backupear virtualmente, é um artista que tem uma grande probabilidade de ter problemas financeiros ou qualquer outro tipo de problema, porque o físico pode chover, pode ter outra pandemia, pode ter uma guerra, né? Pode tudo. O virtual, de fato, é a nossa nova realidade. Vão existir os dois, não tem como. O virtual nosso não regride, ele só avança. Então, que exista o desenvolvimento do negócio nas duas plataformas, aqui e aqui. Né? Não é só eu cuido mais do meu físico e um pouco, sim, do meu virtual. Claro que eu tenho, não é isso, não. Eu estou falando de ter um raciocínio espelhado, falar, olha, isso aqui é meu plano de negócio digital, isso aqui é meu plano de negócio físico. Né? E sem dúvida. E nossa vida, ela vai precisar ter isso. Eu como empreendedor... Perdão, pode repetir. Não, perfeito, eu peço desculpas. Eu como produto, como empreendedor aí da área de startup, ouso dizer que você deveria ter paralelo, mesmo foco nos dois, mas um foco um pouquinho maior aqui no digital, porque o digital é onde está crescendo mais, onde vai ser cada vez mais relevante. Ou seja, quem aprender a navegar, quem tiver um plano de negócio, um plano de ação, uma estratégia no digital mais bem feita, com mais bem cuidada, vai levar todos os demais. O digital permite você carregar o seu físico, assim como o físico ajuda o digital. Mas se você tivesse que escolher uma priorização, colocar uma ordem primeiro, segundo, terceiro, o digital deveria vir aí como cabeça de primeiro lugar, porque a maior parte é uma coisa muito simples. É o grosso da história.
Ó, o Jefferson... Tem escala, e é onde que está o grosso da receita. Você tem que entender, se você está no music business, tem que entender aonde está o music business, aonde que estão acontecendo os negócios, aonde está a economia desse cenário. Tá, no digital. Eu vou responder o Jefferson aqui, que ele já perguntou várias vezes aqui, eu faço questão de responder a pergunta dele aqui, é um cara muito querido, está sempre acompanhando a gente. O Jefferson, o digital, a distribuição do digital, quando a gente está falando do digital, nós estamos falando hoje principalmente de streaming, que é a principal forma de distribuição de música nas plataformas que rodam no mundo inteiro. Como é que você faz isso? As associações de música cuidam do chamado da gestão coletiva, ou seja, dos direitos autorais, do recolhimento que é feito para execução pública, seja shows, eventos, rádio, televisão, etc. O streaming, ele é cuidado, eu chamo isso de distribuição direta, que é a distribuição via plataforma, ou seja, é um acordo que as plataformas têm diretamente com os proprietários, com os donos dos fonogramas ou do videofonograma. E aí, o que acontece? Essa distribuição direta, ela acontece da seguinte maneira. Você precisa ter uma agregadora, você tem dois caminhos. Ou você vai passar para uma pessoa distribuir isso para você, pode ser uma gravadora, pode ser um terceiro qualquer que você contrate para fazer isso, uma gestão, ou você pode distribuir diretamente através de uma plataforma que é chamada de agregador digital. O agregador digital recebe o seu conteúdo e sobe nas plataformas todas, recebe a grana das plataformas e devolve para o dono daquele conteúdo. Tá? Existem dois tipos, tá, Jefferson? Eu só vou te alertar que existem dois tipos de agregadora digital. Agregadora digital de varejo, você citou na sua pergunta aí a CD Baby. A CD Baby, por exemplo, é uma agregadora digital de varejo. O que a de varejo faz? Ela pega o seu conteúdo e simplesmente entrega na porta da loja, ou seja, ela não trabalha o seu conteúdo da loja para dentro. E você tem um outro tipo de agregadora, que é a agregadora digital premium, que além de distribuir o seu conteúdo, ela pega o seu conteúdo na porta da loja e promove ele dentro da loja. Então ele conversa com o robô da loja para dizer que seu produto é bom, ele fica tentando te arrumar promoção, te botar capa, te colocar playlist, ou seja, ele tem um time de pessoas que vão trabalhar para promover o seu produto dentro das lojas para que o seu produto cresça mais no digital. Eu costumo dizer, viu, Daniel, que quando um artista dessa nova geração entender isso, e quando ele conseguir um espaço numa agregadora digital premium, esse é o primeiro grande passo de uma carreira do artista. Anteriormente, o grande primeiro passo dele era conseguir uma gravadora, porque naquela época, quando o produto era físico, a gravadora era super importante, porque ela que tinha os espaços nas prateleiras das lojas de música. Não cabia CD de todo mundo nas prateleiras da loja de música, o que a gravadora fazia? Ela chegava lá com o caminhão dela cheio de CD e entupia as prateleiras de todas as lojas de música só com CDs dos artistas dela. E aí você ia tentar colocar o seu CD lá, não tinha espaço, não dava para você colocar, você não entrava na loja. Agora não. Agora, o artista que consegue ter um contrato com a agregadora digital premium é o grande ápice de uma carreira de um artista, porque ele consegue ter a distribuição dele e alguém cuidando dentro da distribuição da loja para dentro, da loja digital para dentro, do crescimento do seu ativo. O problema é que não é fácil conseguir um espaço numa agregadora digital premium, porque ela não consegue atender uma quantidade muito grande de artistas. Ela também tem que fazer uma peneira, tem que fazer uma seleção. Espero que tenha respondido sua dúvida, tá, Jefferson? Então, tá aí. Ou seja, a música no digital é distribuída atualmente, sempre através de uma agregadora. Você tem a agregadora de varejo, a agregadora premium, e o artista que já tem um trabalho iniciado, que já conseguiu um investimento anjo, que já conseguiu, né, gravar alguma coisa, ter um material de marketing minimamente adequado, que está crescendo nas redes sociais, é super importante hoje ele mostrar crescimento nas redes sociais. Se ele já começou essa caminhada, ele deve se apresentar, deve batalhar por um espaço dentro de uma agregadora digital premium. Esse, no meu entendimento, é o trabalho mais importante, deveria ser assim, o foco de energia principal de um artista, de uma pessoa que está no cenário musical aí, querendo trabalhar nesse cenário musical. E sabe uma coisa que eu ia fazer um comentário? A gente está chegando no horário da live aí, daqui a pouco você vai receber os apitos aí, isso, né, no Insta. Isso, exatamente. Se você olhar na história do planeta, a música ela era fragmentada, né? Então você tinha os artistas, os cântaros, né? Todo mundo por ali.
E isso foi durante séculos. Num determinado momento, era da rádio, isso começou a ser verticalizado. E a descoberta dos discos, né? Então, começou a ser verticalizado. Então, começou a surgir as rádios, as gravadoras, que realmente faziam os produtos e distribuíam depois para os meios, né? Onde isso poderia ser ouvido ou comprado. Depois, com a revolução digital, houve uma explosão e fragmentou novamente toda a indústria da música. Então, todo mundo passou a ter oportunidade, possibilidade, etc. E agora há uma reunião, falou, opa, não vai ter isso daí, não. Isso aqui vai ser colocado sobre uma vertical. A vertical do digital, e essa vertical tem dono, né? E aí começaram a reorganizar isso. Então, para você agora passar a ter sucesso, você vai ter que voltar de novo a essa fila, como você mencionou agora. Quer dizer, então, você vai pegar uma agregadora premium, que vai colocar você aqui, que vai colocar você ali, não sei o que lá, e o restante vai ficar aqui embaixo. A ironia que eu ia falar para você, a maior parte da classe artística é uma classe de linhagem para a esquerda, sempre contra o meio de produção, né? Então, os donos da produção. Então, e quando você cai para uma gravadora, ou quando você cai para um sistema digital, você, sem dúvida nenhuma, você passa a servir ao senhor, ao senhorio, ao dono da gravadora, ou seja, você produz, e alguém pega uma boa parte do seu dinheiro, né, e coloca no bolso. Isso é eu estou falando uma brincadeira, mas não deixa de ter o seu lado de verdade. Tá? Então, como é a história do planeta? Como as coisas elas são cíclicas. E como a gente nunca... Eu ia falar que tudo funciona em ciclos, né? Agora, você sabe como é que chama o nome de uma agregadora que a gente está trabalhando em parceria? Prêmio. Não tem espaço para todo mundo, mas se você conseguir ter um trabalho legal, eu, inclusive, faço questão de te apresentar lá, se você tiver um trabalho bacana, se você já estiver no momento de ser apresentado. Não adianta você ir antes também não, senão queima cartucho. Mas ela chama Freedom. Por que ela chama Freedom? Porque ela tem exatamente essa concepção. É de um cara muito legal, o presidente Lionel Nelson, um cara muito conhecido na indústria da música, mais de 15 anos aí, fazendo um trabalho super legal, Nelson Tristão. E por que é muito legal esse trabalho lá? Porque ela tem essa concepção de manter o grosso da receita na mão do artista. Quem vai para a Freedom, apesar de ter um trabalho premium, apesar de ter um trabalho, né, que vai trabalhar realmente o artista para ele poder crescer, para ele poder se desenvolver no digital, ela tem essa concepção de manter a propriedade dos ativos musicais com os artistas, o que não acontece normalmente no modelo anterior, e ela tem essa concepção também de manter a maior parte da receita na mão do artista. Então, quem acha esse espaço, tem esse tipo de empresa no mercado. Estou dando aqui exemplo, Freedom Tunes, é uma empresa nova, que é uma spin-off feita pelo Nelson, porque ele é líder aí no sistema evangélico, agora ele está com essa nova iniciativa fora do sistema gospel, né, nas outras áreas de música, né, nas outras verticais, e ele tem essa mentalidade, ou seja, a galera que está ouvindo aí, né, assim, tá aqui as dicas, essas lives, toda live tem alguma coisa preciosa, essa é uma dica preciosa. Corre para se organizar, para se apresentar para tipos de empresa como essa, porque elas têm essa mentalidade. Apesar disso que você falou, tá certíssimo, Daniel, de ser um pouco mais, né, ou seja, uma volta aí para a questão do capital, para a questão da centralização por plataformas que são empresas, etc., mas existem empresas que estão jogando esse jogo de uma forma diferente, como é o caso do Nelson, como é o caso da Frida. Legal. Jogam esse jogo trazendo realmente uma concepção. Cara, aqui você vai ter um negócio empresarial, aqui você vai crescer, aqui nós vamos ter um time para trabalhar e fazer você crescer junto com a gente, mas nós vamos te dar liberdade para você ser dono do seu ativo e nós vamos te dar a liberdade de você ser o principal dono da sua receita. Você vai ficar com o grosso da receita. Então, é uma lógica diferente, está surgindo esse tipo de empresa. Me ganhou. Isso é bom. Me ganhou. Porque eu acho uma isso ironia, é bom. Né? Tudo, sempre houve uma ironia, um paradoxo. Sem dúvida. Daniel, aqui, ó, o Insta já me avisou aqui que nós temos mais 20 segundinhos. Eu queria antes, né, te agradecer muito esse espaço, papo super legal. Vamos marcar outros, viu? Quero ouvir o que você acha lá do e-book que eu escrevi.
e já fica, né, toda a questão nossa aí disponibilizada